Olá, sejam bem-vindos a mais um DermaFisiocast. Hoje eu estou aqui com duas colegas especialistas em cirurgias plásticas faciais e elas vão contar um pouco da experiência delas dentro da fisioterapia e como que elas chegaram aqui nessa área que a gente gosta tanto, de taping, de pós-operatório, contando um pouquinho da experiência. Então, eu quero dar as boas-vindas à doutora Fernanda Avelotti e à doutora Patrícia. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. É um prazer estar aqui com você, Nath, com você, Fer, né? E a gente compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência aqui com quem está nos assistindo. Eu agradeço também muito o convite, até porque eu comecei, né, com a parte pós-operatório pela Natália, porque eu não trabalhava antes com pós. E é um prazer, né? Profissionais tão boas, maravilhosas. Eu e Paty agora somos parceiras na face. É isso aí. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas. Eu vou aproveitar o gancho aqui da Fê para ela contar um pouco da experiência dela na área da fisioterapia, como que ela começou, igual ela disse, ela era de outra área. Fê, conta pra gente. Bom, eu sou formada há 23 anos. Quando eu formei, era um preconceito muito grande na minha época de faculdade em relação à fisioterapeuta dermatofuncional. Era assim, nossa, você vai estudar 4 anos para ser massagista? Que resumia-se a massagem. Resumia-se a massagem. Eu trabalhei, depois que eu formei, uma época com pós-operatório. Aí eu fui para a parte de pediatria, porque eu ia voltar para cá, a família toda engajada na parte de área, pediatria. Trabalhei 11 anos com pediatria. Veio a Covid, meu menino estava com 1 ano. E, assim, as crianças podiam ir para o parque, mas você não podia atendê-las em casa porque você levava a Covid. Uhum. E foi quando eu comecei, surgiram algumas oportunidades de médicos que eu conhecia. Eu falei, bom, então eu vou procurar algo de pós-operatório. Fiz com você, né, uma mentoria só voltada já para a face. Por que eu estava voltada para a face? Meu menino era muito pequeno. Eu falei, bom, corpo... 1h da manhã eu entrava no centro cirúrgico, na época era isso, né? Você tinha que entrar no centro cirúrgico, que hoje a gente sabe que não tem essa necessidade. Aí eu falei, para mim é inviável. Né? E assim, gente, eu vou confessar, eu tenho um pouco de preguiça de cuidar de corpo. São particularidades, preferências. É uma paciente realmente que ela quer um resultado assim, tão imediato e que às vezes ela não toma os próprios cuidados, que você não vai fazer milagre. Sim. E eu cheguei numa fase da vida que a minha paciência foi diminuindo. Entendi. Então, eu foquei com face, graças a Deus, assim, deu muito certo. Os meus parceiros, todos que me mandavam, sempre foram de face. E, assim, devagarzinho, a gente foi entrando no mercado e conquistando. Falo que a melhor indicação é sempre o seu paciente. Não tem como. Sem dúvida, sem dúvida. E a Fê, tanto a Fê quanto a Paty, eu falo assim, porque a minha paixão, por exemplo, já é corporal. Eu não sou muito fã de face para eu fazer face só por muita insistência da paciente que eu já estou tratando há algum tempo. Não, eu quero fazer com você, eu só com você. Mas a Fernanda, eu sempre passei para ela, né? A gente tinha essa parceria, passando facial para ela aí. Mas hoje as pacientes já até sabem, a Natália trabalha com corpo, nem chega até mim o que é face. Então, a gente vai direcionando os caminhos aí. E eu falo, quanto mais a gente direciona, melhor a gente é naquilo, né? Com certeza. É igual as especialidades que existem. E agora, Paty, conta pra gente como que foi a sua experiência e entrada nessa área da dermatofuncional. Então, eu comecei, depois de formada, né, na área de ortopedia e traumatologia. E, assim, o bom disso foi que eu trouxe muito, né, da parte de terapias manuais para a cirurgia plástica. Uhum. Né? Então, assim, eu fiz minha especialização em fisioterapia dermatofuncional em 2010 e comecei a trabalhar com a parte dermatofuncional geral. Né? E depois eu comecei a me especializar e focar só em pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, essa base da ortopedia, de ter feito os cursos, né, de terapias manuais, agregou muito, né, no meu pós-operatório. Por quê, gente? No pós-operatório, né, a gente já sabe, nós somos fisioterapeutas, né, que a gente não trabalha só com a parte estética, nós trabalhamos também muito com a parte funcional desse paciente.
Igual esses dias, eu estava com uma paciente com trismo, que é a dificuldade de abrir a boca, né? Após um lifting facial. Então, eu tive que entrar com terapias manuais específicas para ajudar essa paciente a comer, a sorrir, a conversar, né? Sim. E ela ficou muito grata, né? E falou, Patrícia, agora eu vejo qual que é a diferença, né, de um fisioterapeuta estar me atendendo. Então, isso é muito bom. Escutar isso do paciente é gratificante Mas eu falo demais. muito, as pessoas têm muito medo da tal da concorrência com outros profissionais. Sim. Hoje as cirurgias, assim, cada dia tem técnicas novas e diferentes. Aí hoje apareceu o tal do endolaser. Sim. O que tem de lesão nervosa por aquecimento, quem vai reabilitar? Porque Então, é o que a gente bate na tecla, né? Não é que os outros profissionais não servem, mas o fisioterapeuta, ele tem a capacidade e ele é o profissional capacitado para reabilitar Exato. em termos de funcionalidade. Sim. O exemplo que a Paty deu, por exemplo, uma paciente que não está conseguindo fazer o básico. A gente só sente mesmo na pele quando a gente perde, que é algo rotineiro. Você abrir a boca, você escovar os dentes, você conseguir Exato. comer, né? Que é algo básico, a gente precisa disso para sobreviver. Então, o fisioterapeuta, ele é o profissional capacitado e especializado para fazer esse tipo de trabalho. é quando a gente fala, né, que as pessoas hoje... Eu falo que é uma coisa muito errada. Ai, não se faz mais a drenagem. Não, você não se faz só a drenagem. Eu penso né? nisso, assim Sim, também. Porque tem dia que você vai chegar e sua paciente vai precisar só de uma drenagem. Ela está inchada, né? Exatamente. É aquela coisa, eu falo para os pacientes. Cada semana, cada atendimento é uma coisa diferente. Sim. Sim, por isso que a gente precisa avaliar, né, constantemente esse paciente, Exato. né? A gente fala muito de não se fazer drenagem, às vezes, no primeiro momento, porque a gente não tem sistema linfático íntegro, Isso. né? A Paty fala muito uma frase que eu gosto muito, parece que é enxugar gelo. O gelo tá derretendo, Exato. você tá lá, É como enxugando. você querer atender em pico de edema. Exato. A pessoa faz a cirurgia hoje, aí o profissional fala assim, amanhã você começa a drenar. Pra quê? Todos os dias. Não, e no outro dia, pra quê? Ela nem inchou ainda o que ela vai inchar. Sim. Sim. Então, assim, a gente tem que estar controlando esses sintomas, né, a cada sessão. Sintomas, sinais clínicos, né? Por isso que a gente fala que não atendemos por tempo, né? Número de sessões de pacote fechado, né? Então, a gente tem que ir avaliando esse paciente, né? Vendo quais são as necessidades, né? Funcionais, necessidades estéticas, emocionais desse paciente, né? Com certeza. Então, a gente tem que estar agregando esse conhecimento que nós temos, né? Para trazer o melhor, né? Melhor qualidade no nosso atendimento, melhor funcionalidade para esse paciente, né? E que ele saia dali sendo que tenha o corpo dele respeitado, né? Por um profissional que está fazendo o melhor por ele. Exato, e de forma individualizada, porque o que a gente mais vê são protocolos, né? Pacotes engessados. É assim, tem que ser assim, não tem que ser nada. A gente tem que ir reavaliando a cada sessão, até porque o ser humano, ele é único. Não, e você né? às Ele vezes é um ser individual. faz tudo e o corpo da pessoa não responde. Não responde. E aí? Então, você tem que buscar novas estratégias, né? Exatamente. E, meninas, me contem aqui, dentro da experiência de vocês, qual que foi o maior desafio que vocês já tiveram, assim, em termos de cirurgias faciais? E eu gostaria de saber também como que é a relação de vocês com os profissionais, né? Com as equipes multidisciplinares, com os médicos. Se vocês também enfrentam alguma resistência, igual a gente vê nas cirurgias corporais, porque ainda existe. Lógico, sim, eles já abriram muito a cabeça, mas eu queria saber de vocês. Fê, conta pra gente. Os profissionais que eu trabalho não tem problema. Ótimo. Nenhum. Respeitam. Então, assim, antes a indicação seria você colocar numa rino um gelo no rosto todo. Tá, ela tá com taping. Eu já falo, não, vai pôr só aqui. O profissional falou assim, ela falou que aí você... Tá, se ela falou, tá falado. Entendeu? Ótimo. Segue, você tá seguindo o que ela tá falando, pôs o tape, isso aí é com ela. Não é comigo. Eu acho que desafio de atendimento, acho que foi uma fibrose de nariz que eu peguei em cordão. Que assim, foi... Não consigo nem imaginar, gente. E assim, mas ela fez 3 sessões, nós reduzimos apenas para a ponta do nariz. E como era uma pessoa que ela não conseguia pagar o suficiente e ela
vai ter que fazer outra cirurgia por outros detalhes. Uhum. Eu falei para ela, já que você vai ter que fazer uma fibrose tão pequena agora, refaça o nariz, junta seu dinheiro e vai refazer o nariz, que é uma coisa que você tem essa necessidade. Sim. Por causa que você tem que pensar, né? Eu não ia dar o resultado estético que ela queria, porque não era só a fibrose. Ficou na Ficou pontinha. só na pontinha, era um cordão aqui. Entendi. E ficou só na pontinha. Eu imagino que seja bem difícil. Mas era né, assim, pra compreender. é difícil de manipular, Uhum. mas assim, ela tinha outras coisas associadas. Ela tinha uma cicatriz que ficou hipertrófica, enorme, a ponto de estar fechando a narina. Ela já tem uma tendência a uma Exato, hipermodelação. mas ali, foi assim, em remodelação. 3 meses, recolocaram no centro cirúrgico, abriram tudo de novo. Ela não tinha nem cicatrizado ainda. Vários processos Exato. inflamatórios. Então, agudos. assim, muito difícil. Agora, em relação a alguns médicos, muitos médicos ainda têm resistência de você fazer o tratamento em face. Muitos. Eu não sei se por medo. Você fala de medo de estragar a cirurgia. Às vezes de abrir uma cicatriz, porque Entendo. o corpo você esconde, o rosto você não vai esconder. E Entendo. quem faz rosto, elas não gostam de falar de jeito algum que mexeu no rosto. Que é assim, né? Não, Estou assim, exato, dormi, acordei assim, é então bem continuo isso. maravilhosa. Então, alguns médicos têm receio. Não sei se por isso. Uhum. Alguns eu percebo que preferem profissionais que eles não acreditam que têm uma capacidade de conversar e explicar, porque assim, a partir do momento que o paciente percebe que você, Natália, está sabendo mais ali de um tecido cicatricial e explicar do que às vezes o médico, tem médico que não acha bom. Então, às vezes, o ego é um Você sente pouquinho, um pouco maior. inferior. É tipo assim, não, mas pera lá. A fulana ali faz minha drenagem, alguém pergunta, não sabe falar nada. Aí a paciente começa a questionar. Não, eu fui na fisioterapeuta, ela falou que isso aqui, desse jeito aqui, eu preciso fazer. Aí ele fala, não, mas pera lá. Ele, às vezes o cara se sente até afrontado, alguns Acuado, médicos, né? É uma bobagem. Eu acho que é questão de sente com a equipe o que eu posso fornecer para o seu forças, paciente. Né? Exato. Ninguém sabe tudo. Sim. Sim. Não é? Por isso que Todos a gente não nós para de estamos estudar, aprendendo. minha gente. Então, o médico, ele foi preparado para quê? Não deu certo, antibiótico, não sei o que, é isso, é aquilo. Ele não sabe a terapia manual. Nós fomos Sim. preparadas para fazer e isso, cada para um no seu manipular quadrado, essa né? cicatriz. Para o médico fibrosou, vamos para o centro cirúrgico, eu vou tirar a fibrose, vou soltar. Verdade. Ou criar um novo processo inflamatório. Exato. E talvez você que já tenha tido fibrose vai piorar, entende? Mais ou menos por aí. Mas eu sempre bato nessa tecla, né? Eu falo assim, gente, é somar forças. Exato. Né? Em outro podcast, foi até a Marciele que comentou, ela falou assim, tem 2 maneiras de você chegar a São Paulo, por exemplo. Você pode ir de avião ou você Sim. pode ir de carro. A diferença é que você vai chegar, as 2 pessoas, do mesmo jeito no destino final, a gente vai chegar a São Paulo, mas você pode chegar mais rápido ou mais devagar. Então, a fisioterapia, ela está aqui para somar forças à equipe. E quanto antes os médicos, né, as equipes no geral, entendem isso, a gente vê que a paciente só tem a ganhar. Sim, e a paciente se sente bem cuidada, né? Exato. Verdade. Você saber que você tem todo o profissional, o aparato de todo mundo ali, ela fala, nossa, mas assim, né? Eu tô bem assistida, porque se o doutor tal não tá ali, tem a fulana que tá aqui, e ela consegue, né? Às vezes Exato. dá até aquele mesmo respaldo, às vezes você sabe o que é, não é da sua alçada, você vai falar, olha, vamos esperar o doutor, mas você já toma algum tipo de providência que já dá aquele acolhimento para a paciente. Isso faz toda a diferença, Faz. né? Sem dúvida nenhuma. E com E- você, Paty? Assim, com a maturidade, o que eu vi? Que primeiro, um paciente de pós-operatório de cirurgia plástica, ele é do médico. Sim. Né? claro. Então, o primeiro é dele, né? E eu venho para somar, né? Então, o que eu faço hoje? Então, o paciente chega até mim, a minha maior demanda, né, de pacientes vem pelo boca a boca, indicado por outros pacientes, né? Pouca coisa vem pelo Instagram e alguns médicos, né, parceiros também que me indicam. Então, quando um paciente chega que não é de um médico que me indicou, que foi uma amiga que indicou, por exemplo, eu pego o WhatsApp do médico, eu mando uma mensagem, né, falo para o médico
que eu vou atender paciente, se ele tem alguma orientação especial E para me alguma objeção, passar, né? Porque tem alguns médicos que não Sim. querem. Sim. Aí eu pergunto, né, se tem alguma coisa que ele não goste que faça, né? Então, assim, converso com esse profissional primeiro para nós alinharmos, né? E dar segurança para o paciente. Porque se eu falo uma coisa, o médico fala outra Nossa, coisa, gente, é uma peleja. o paciente se sente inseguro e aí o processo de reabilitação dele, né, vai ficar mais difícil. Acho que tudo, né? Fica tudo mais difícil, abala emocionalmente esse Sim. paciente. Então, hoje eu tenho essa maturidade, né, de entrar em contato, de seguir orientações, colocar o meu ponto de vista também, de forma ética, de forma respeitosa, né? Eu acho que isso tem só a somar, né? Para nós, como fisioterapeutas, para o paciente e para o médico, né? Eu falo que nós somos um tripé, né? Então, que temos que ter um bom médico, um bom fisioterapeuta e um bom paciente. Sem dúvida. Né? Então, se nós três fizermos o nosso papel, cada um fizer o seu, o resultado vai ser satisfatório, né? Vai ter o paciente feliz com o resultado do seu pós-operatório. E um desafio muito grande em cirurgias faciais que eu vejo é a paciente estar se vendo toda hora. Entendeu? Porque nas cirurgias corporais, o paciente coloca o macaquinho, coloca a malha e esquece. Então, uma vez por dia, ela vê seu corpo, né? Na hora do banho. Mas os médicos que você trabalha, eles passam a paciente pelo psicólogo? Alguns. Bem poucos, né? Poucos. Eu acho que muitos ainda não têm um psicólogo na equipe ou um psicólogo para indicar. Eu acho isso muitas tão vezes, né? É o paciente mesmo que procura, né? Muita paciente de face, ela não se reconhece após a cirurgia, não, por né, meses, Fer? às vezes. Então, assim, ficam preocupadas com o resultado final, naquele começo ali com muito edema, né? Tô inchada, tô parecendo um sapo. roxa. A face né? também é igual, né? A gente fica feia primeiro para depois ficar bonita. Assim, o processo de trauma é o mesmo, né? Sim. Independente da cirurgia. Algumas você vai recuperar mais rápido. Por exemplo, uma blefaro você vai recuperar mais rápido. Sim. Agora, a face, né? A ritidoplastia, Gente, né? O retalho é as maior. pessoas acham que é uma coisa muito simples. Acho que é Entendeu? né? É muito simples, mas não é. Fer, você está falando de blefaroplastia, né? Muitos médicos, cirurgiões plásticos ou oftalmologistas acham que por ser uma cirurgia menor, Não né? precisa Não do precisa do pós-operatório. pós-operatório. É porque, assim, pro médico, a minha cirurgia deu certo. Edema faz parte, você vai ficar inchada. Então, para ele, isso não faz diferença, mas para o paciente incomoda. Muito. Né? Quer voltar a trabalhar, quer ir E a um às vezes não casamento, conta pra quer ir a um ninguém que restaurante, né? Então, isso ficar dentro de casa é mais difícil, porque a pessoa com a cirurgia corporal põe um macaquinho, põe um vestido largo, ninguém vê que fez, né? Exato. E a de corpo, as pessoas até querem mostrar que fizeram a cirurgia, mas fácil é o que a Fer falou. Elas não querem. Não querem não que querem. ninguém saiba que fizeram a cirurgia. Mas aí, se não tem o processo de reabilitação, elas vão ficar mais roxas, né? Mais por mais inchadas. tempo e mais inchada por mais tempo. Então, nós podemos abreviar isso, não é? Sem dúvida. Não, e é muito ruim, porque as pacientes às vezes te procuram e falam assim, não, mas o doutor não sabe que eu tô aqui, não. Eu vim escondido, porque eu não aguento mais ficar inchada, porque toda vez que eu volto lá, ele fica, não, vai passar, não, vai passar. E eu não aguento mais. Aí você fica naquela situação, tipo assim, Difícil, então, difícil. o que você faz? O seu trabalho. Né? Né? Muito bem feito, não desmerecendo a orientação do claro. médico, né? Sim. A gente vai sabendo se posicionar. E em relação às pacientes faciais, eu tive algumas, mas muito poucas. Na cirurgia corporal, a gente também tem alguma dificuldade, às vezes, de pacientes que não seguem as orientações que a gente pede, né? Fala, porque é igual a Paty falando, tripé. Se o paciente não fizer a parte dele, nós também Não vamos adianta. encontrar essa dificuldade. Vocês já passaram por isso? Várias vezes. Pacientes que não As pacientes seguem. têm a dificuldade, principalmente porque elas usam aquela faixa
que vem na orelha, Na e orelha. vem na cabeça. Aquilo é um tormento, gente. Desconfortável, né? É desconfortável. Goiânia é quente, você tem que dormir, ficar com aquilo Sim. o tempo todo. Eu já tive paciente que, por exemplo, estava com 10 dias de cirurgia, estava no country. Nossa, Entendeu? No clube, gente. No clube, tomando no sol. clube. Tinha um show lá, ela não queria faltar. Ai, Não, Patrícia, mas eu não fiquei no sol, foi mais aquele mormaço, né? Independente ou não, se mormaço ou não, você tirou a faixa, Sim. vai inchar. Aí no outro, isso aí foi no final de semana. Na segunda, quando ela foi até meu consultório para eu Baiacu. atendê-la, eu falei, vai, o que aconteceu? Né? Assustei com aquilo, né? O que aconteceu? Porque a gente percebe, né, gente? Percebe. Que Não tem alguma como. coisa. Se não Eu evolui o que perguntei você está se ela esperando, não algo dormiu errado aconteceu. direito, se tinha acontecido alguma coisa. Aí ela falou, não, eu fui Não, a um gente. show lá Um no ponto country. positivo, a paciente falou a verdade, Falou, gente. Porque tem foi umas que ótimo. mentem. Não, tem umas que mentem, mas aí a gente tem elas nas redes sociais. Aí você vê. Eu, por exemplo, que circulo muito aí na minha vida social, às vezes eu encontro com elas no show, Sem num evento, sem cinta. Você, doutora, a mãe Mas é chegar só em casa, eu agora. vou pôr. É só agora. E aí é muito E engraçado vou te falar uma coisa, eu isso. falo pela minha experiência. Quando eu fiz uma cirurgia uma vez que eu precisava da cinta, o meu primo de Campinas estava aqui e tinha um congresso de oftalmo, ele falou, não, vamos na festa comigo. Eu tinha acho que 10 ou 12 dias, eu fui de cinta. Aí. Você não tá entendendo, não. Comecei a ficar desse tamanho, no meio da festa. Eu falei, eu preciso ir Com embora. cinta? Com cinta. Com cinta. Aí. Olha Com aí. cinta. É, porque você sobrecarrega o seu corpo, né? Eu falei Numa- pra ele, primo, numa não tem cirurgia- condição, isso sem beber nem nada, mas Aí. assim, como elas não contam? Após uma cirurgia, gente, a gente tem um déficit, inclusive, a nível de, se você for fazer um hemograma, vai estar alterado lá, Exato. né? Às vezes você desenvolve uma anemia e tudo mais. Aí você vai para uma festa. Já tive paciente que foi para um casamento com um dreno pregado na perna, assim, para. ó, debaixo do vestido. Gente, é muita coragem, não, né? é muito, para. Nós que já fizemos cirurgias, a gente sabe, né? Das limitações, né? Que o nosso corpo nos impõe, né? Após a cirurgia. Então, assim, tem que cuidar, tem que respeitar o processo, né? De recuperação, as orientações do médico, as orientações do fisioterapeuta, da nutricionista. Muitas pessoas fazem a cirurgia de face e não seguem, né, Nada. uma dieta Exato. anti-inflamatória. Porque faz elas toda a acham diferença. que dieta é só para quem não quer engordar, que seria a cirurgia de Emagrecimento, né? corpo, né? Só as cirurgias corporais. E não é. Uma pessoa com o organismo inflamado, a cicatrização vai ser prejudicada, o edema vai ser mais Não, e persistente. fibrose existe em rosto, gente. Tem Sim. gente que acha que não Vocês existe. ouviram aí a história do Existe, nariz, o nariz. né, gente? Eu nem sabia que Né? isso, na prática, né, era possível de ver. Então, assim, paciente que vai fazer tratamento de fibrose, que a gente tem muito, né, é na lipo de papada. Nossa, Né? Lipo de papada é um desafio muito grande para nós fisioterapeutas, né? Então, Porque a não pessoa é só a lipo, geralmente, né? Sim. Ela vem associada com a mentoplastia, com muitas mento, vezes. aí faz a rino. plastimoplastia, então ele vai lá, amarra o platisma aqui. Então já tem. Puxou, fez os pontos, tem uma cicatriz lá dentro, aí ele já vem, faz o trauma da lipo, aí às vezes ele puxa o queixo ali, se ele não puxou o queixo, ele fez uma enxertia de Enxerto. gordura. Sim, então por isso que nós precisamos conhecer todo o processo cirúrgico, né? Então a gente tem que estudar, entrar em contato com o médico para ver o que foi feito, né? O que foi feito com esse paciente, para ver como que eu vou colocar o taping, que taping, gente, em cada paciente o raciocínio clínico é diferente, Claro. né? E eu vou fazer mobilização tecidual nesse momento? Vou fazer drenagem linfática, né? Exercícios, o que eu vou prescrever para esse paciente, Não. né? E a face é muito assimétrica, né? Ninguém tem essa Muito. face É, simétrica. um lado não é Então, igual ao assim, outro, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, de um lado da face, ele tinha uma bochecha enorme, então ele fez uma bichectomia só de um lado associado. Ai, Se você não sei. conversa isso com o médico, aí de repente a bochecha de um lado está enorme, sem você saber por que está desinchando, aí aparece a fibrose lá da cicatriz por conta da bichectomia, você não manipulou ali, você não manipulou aquela cicatriz, você não está sabendo. Aí de repente, depois de um mês, o paciente fala, é porque fez uma bichectomia desse lado, porque... Que você já devia
ter feito Tá uma trabalhando contenção e desde o trabalhado início, ali né? desde o início. Sim. Então, além disso, tem particularidades e hoje as cirurgias evoluíram ao ponto que antes puxava-se a pele. Uhum. Sim, agora Hoje faz a trabalha a reestruturação de musculatura. tudo, né? Exato. As cirurgias de face, aquela técnica chamada de G-plane, né? Ela vai em planos mais profundos, né? Então, o médico remodela músculo, Músculo, reposiciona ligamentos, né? Faz lipoenxertia, que é a enxertia de gordura. E é tanto nas Então, bléfaros também, né? também. As contopexias. Hoje, nas rinos, usam as cartilagens de costela. Isso eu vejo muito, né? O pessoal comentando. Então, assim, Então, mudou muita coisa. as particularidades são muitas, né? Então, o médico trabalha de uma forma num paciente, de outra forma em outro paciente, né? Então, a gente tem que estar em contato com esse profissional, né? Exato. Sempre para saber o que foi feito. Tem alguma orientação especial? Teve alguma intercorrência, né? Durante a cirurgia? Sim. Seguiu E coisas tudo que vão aparecendo, bem, né? As parestesias, que às vezes ele não lesionou, mas pinçou ali aquela inervação Ou por edema, algum né, motivo, Fer? ou mesmo edema. Ela vai sentir nesse primeiro momento? Não, porque ela está muito inchada. Inchada. A partir do momento que vai passando, ela fala, nossa, parece que eu estou sorrindo, meu lábio de cá não vem muito. Então a cirurgia de face, né, ali quando dá a primeira semana de cirurgia, já vem uma fase proliferativa, né? Então o paciente se sente mais incomodado, né? Tem o pico inflamatório que incomoda bastante, né? Ali no 5º dia, aí depois vai desinchando, só que aí depois ele sente, agora eu tô amarrada, né? Tô Porque aí vem presa. a fase proliferativa, né? Eu Aí não fala, consigo virar o pescoço, eu não consigo olhar para o lado. é desse jeito. Então, assim, tem tantas coisas, tantas particularidades nessa cirurgia de face. E é um desafio, né? Muitas vezes do médico não passar, não encaminhar, né? Para reabilitação, para o fisioterapeuta. E às vezes o paciente chega para mim já com um edema residual muito grande, com muita E esse edema, fibrose, ele é sabe? difícil né? de retirar, né? Porque esse edema que está ali endurecido, que a gente fala, né? É um edema muito chato da gente trabalhar. E fácil, eu imagino que E se a seja gente mais trabalhoso. tivesse intervido, né? Desde lá do centro Exato, cirúrgico, desde exato. lá do Talvez nem hospital, tivesse dado isso, não né? teria dado. Esse edema residual, esse mais difícil, né, da gente trabalhar. Porque mesmo a gente trabalhando, igual eu passei uma Acontece. paciente, eu viajo semana que vem, passei minha paciente porque eu tinha feito o planejamento de que a essa altura do atendimento dela, eu já estaria dando 15 dias para ir vendo ela a cada 15 dias. Ela tá com um vinco celular. Olha só. Tem celular, esse outro desafio celular. nosso. Postura. Só que assim, ela tem uma postura muito ruim, porque ela tinha uma papada muito caída, então ela já ficava muito assim. Inicialmente, eu achei que era por isso, pedi para ela, já corrigindo a postura, deu uma melhorada. Só que eu achava que ela trabalhava computador. Ela falou, não, eu fico muito no celular. A postura. Então aqui, eu vou, trabalho, zero, na outra semana eu volto, tá do mesmo jeito. Porque isso são vícios, né? Sim, que a pessoa exato, tem exato. ali. É igual quem usa na parte corporal, usa a cinta, aí me tira a tala, fica ali amarrada igual uma pamonha, né? Eu faço estrangulando quase, aí senta, fica o dia inteiro sentada e aquela marca aqui. Então, É muito a gente difícil. precisa E é das muito ruim, é difícil você impressões. trabalhar isso aí. Sim, Sabe, E a porque você às vezes face? atende pouco e ela tá aquilo ali 24 horas daquela forma. exato. Sim. E a face, o desafio é... Porque a pessoa não quer sair de casa com a faixa. Exato. Não quer sair de casa a gente colocando uma órtese, né? Ou Não tape saia de pelo casa. rosto, Pelo ela não rosto. quer que as Fique em pessoas casa. vejam. Assim, Pelo amor de não, Deus. tem umas pacientes que eu falo, meu Deus, eu tive uma paciente de rino esses dias, eu falava assim, gente, ninguém nunca me deu tanto trabalho na vida. Segundo dia, terceiro dia, ela imensa de tape no rosto, com a tala do nariz. Fernanda, olha aqui, eu tô no shopping. Tira selfie. Eu falei, gente, não é possível. Eu tinha que vir na Zara, porque ela não é daqui. Vou ir na Zara e não sei o quê, fui não sei aonde. Aí, quinto dia. Vamos atender, eu vou tirar o tape, porque eu tenho uma palestra do fulano à noite. Eu falei, gente... Você fez, não, liga pra ele desse jeito, não. Quero mais que o povo veja que meu nariz tá lindo. Eu paguei caro, e o médico foi caro, e tá bonito demais. Gente, E ela olha circulou só. Goiânia de taping
muito tranquila de ela. nariz e foi linda, E as outras maravilhosa. escondendo, né? Muitas, a maioria, na verdade, E eu né? falava Fer? assim, falei, gente, que isso é muito não quer engraçado. aparecer. Não quer Não. mostrar Aí ela que fez falava cirurgia assim, de face, né? Você, o povo parava, você fiz com o melhor. Paguei caro. Eu falei, gente. Ela falou, menina, a gente tem que contar um papo de alguma coisa, ué. Fiquei, ó, ralando, trabalhando 2 Pra anos conseguir. pra conseguir. Eu falei, tá certo. Ai, meu É assim Deus. mesmo. E tem as pacientes que não gostam de Não, jeito a nenhum. maioria não gosta. E, às vezes, desobedecem o fisioterapeuta, né? Sim, sim, Tipo, a muitas. paciente dela, né? Clube. É. Oi? Sou paciente Clube. no clube. No clube. Né? Não, qualquer lugar, gente, mas no clube. No Tem clube. sol, né? Eu acho que o desafio é maior outra ainda. coisa, Se ela foi falasse lá- assim, eu fui no restaurante, você ia falar menos mal. Não, foi lá no country, né, no clube, e as amigas viram, né, que já estava assim, 10 dias de cirurgia, É, então já vai aparecendo algum resultado. Nossa, com quem que você fez? Eu Eu quero. quero fazer também. Ela falou que foi a maior propaganda no clube, ainda se sentiu, foi muito bem. É, porque É, as desse pessoas vão vendo o Mas assim, resultado, além né? dessas cirurgias que a gente tem estética, a gente também trabalha as funcionais, né? As Sim. ortognáticas. Sim. Que, assim, é uma área que os dentistas, eles priorizam muito essa reabilitação. Eles dão muito valor no fisioterapeuta nessa hora. É, o buco, né? Porque as ortognásticas, os pacientes sofrem muito, tem E a toda gente aquela dieta precisa, líquida não, e precisa inicial. reabilitar essa articulação. Sim, eu imagino, muda tudo, né? Vai Sim, troca muda a tudo, estrutura muda facial tudo. toda em relação Então, é uma aos- área que muito fisioterapeuta fica aí lutando para entrar na área de estética e está esquecendo de pegar esse público. ortognática. E eles, geralmente, depois da ortognática, eles ainda trabalham o nariz do paciente. Porque quando você muda essa estrutura, você muda Aí também. depois tem que A fazer parte funcional, né? De Exato. respirar. tanto a parte de septo, né, o desvio de septo, muitas vezes, que muda essa estrutura, e também a pessoa fala assim, não, agora eu quero fazer o nariz. Mas é onde a gente Porque o vai ganhar. meu nariz não me incomodava, Exato. né? E Aí agora, muda, né? agora As proporções me incomoda. muda, é. Agora me incomoda. Então, assim, é uma cirurgia desafiadora. A ortognática é uma cirurgia muito. desafiadora. E assim, hoje é claro, tem a parte de ortopedia, né, dentro da odontologia, que tem muita gente que não precisa mais tanto da cirurgia. A cirurgia é muito agressiva. Sim. Uhum. Mas eu tive pacientes que me procuraram porque eu fiz com um buco tal, mas aí eu fui ver, a fonoaudióloga dele faz a reabilitação no fim. Uhum. E aí ela estava pegando a boca da paciente para soltar lábio e fazendo assim. Ela falou assim, Na tração. não, Com força mesmo. sacudindo. Nossa. Ela falou, Fernanda, você trabalha de jeito? Eu falei, não. Não, longe E disso, aí ela me né, Fer? procurou Longe para disso, fazer a é. reabilitação dela, por quê? Ela falou que na hora que viu aquilo, ela falou, gente, vai acabar com a minha boca. É, assusta, né? Eu não quero. Mas Aí- o paciente, muitas vezes, ele vai vendo. E tem que, é um alerta nosso, né? Se o paciente está reabilitando e ele não está vendo sinais de melhora, alguma coisa está errada, Sem dúvida. né? A melhora pode ser pequena, mas ela Mas tem que precisa existir. existir. Ela precisa existir. É que realmente, Então- às vezes, você não tem esse ganho tão grande, né? Porque o corpo da Sim. pessoa, às vezes, não vai te responder, mas alguma coisa você vai ganhar. Ah, com Então, certeza. assim, isso a gente tem que, né, deixar claro para o paciente que precisa, né, Não, ter e uma desmamar evolução. esse paciente no fim de você, né? Porque depois ele tem, assim, às vezes, aquele edema que fica oscilante por 3 meses, que é normal, mas ele não quer te largar. É. Se apegam. Ai, mas aí você drena. Não, mas você pode ir lá, drena com fulano, vai numa clínica, é só uma Isso, drenagem. é. Não quero. É, eles se Acontece apegam bastante. mesmo. Se apegam. Eu falo que a felicidade do fisioterapeuta dá alta, viu, gente? Porque é sinal que tá tudo bem. Exatamente. Vocês podem seguir a vida normalmente e precisa voltar, né? Nem tantas cirurgias faciais, mas as corporais, tem paciente que fala, e agora? Eu falo, vida normal. Mas assim, eu não posso fazer mais nada. Eu falo assim, vai malhar, né? Vai pra academia. Saúde, academia, vamos lá. E a parte facial, vocês têm pacientes que gostam de associar algum recurso, às vezes, depois que eu vejo, né, na questão corporal, eu quero fazer o aparelho tal. Precisa, né? Um Ultraform, um Precisa. Liftera. Não tem como. Você trabalhou essa pele, mas você não trabalhou a qualidade da pele. Olha só que legal, gente. É como o corpo. Uhum. Então, eu sempre falo para os pacientes, passou 6 meses,
Dermato. Sim, Dermato. o cirurgião plástico mesmo, na consulta, ele alinha isso com o paciente, Nem né? todos, viu? Mesmo? Nem todos. Eu já peguei alguns casos que elas falaram assim, eu perguntei pra ele, doutor, e agora pra eu cuidar? Não precisa não, você já tá esticada. Não funciona assim, né? Não. Então, Aline, precisa alinhar as expectativas, né? Então, fala, olha, da sua face aqui eu vou melhorar 70%, por exemplo, né? Do que você está me pedindo. O restante, os outros 30%, é você indo ao dermatologista, né? E fazendo procedimentos. Então, vai precisar fazer um preenchimento, um botox, bioestimulador, até cuidar porque dessa pele, né? Nem sempre da enxertia de gordura qualidade, vai né, ficar dessa simétrica. pele. Às vezes o próprio cirurgião já entra ali com o preenchedor. Sim, né? então Porque- assim, tem que estar alinhado isso aí, né? Então ele mesmo, o cirurgião plástico, normalmente, ele já fala isso na consulta, né, pré-operatória, né? Já faz isso com o paciente, tira as fotos, mostra isso aqui com a cirurgia melhora um pouco, mas depois você vai ter que dar continuidade, né, com o tratamento dermatológico, né? Não tem segredo, Então, gente. Não tem. E tem muitas pacientes Autocuidado, que né? nunca fizeram Nada. nenhum procedimento. Principalmente as mais estético. velhas, que antigamente Não não, tinha tantos existiam recursos, né? tantos recursos, né? Sim. Então, o que as pessoas ainda têm muito medo, principalmente do lift, é de ficar artificial como elas ficavam antigamente. Sim. E hoje as Sério, técnicas né? estão evoluindo. Olho arregalado. Não, arregalado não, puxado japonesa, né? Tipo assim, o olho vai puxando, você vai Sim. mexendo na estrutura inteira. Hoje as técnicas estão evoluindo para te manter essa naturalidade. Só que você tem N recursos para cuidar da sua pele, para você jogar cada vez mais para frente essa cirurgia. Sem dúvida. Apesar que, por exemplo, em São Paulo, alguns cirurgiões, as mulheres da minha idade, por exemplo, já estão fazendo mini liftings. Para quê? Para ficar menos artificiais. Quando é aquela flacidez que chega um momento que você está estimulando e tudo, mas ela realmente não está ali ficando Que faz do parte jeito, do envelhecimento não tem natural, como. né, gente? De todos. Se a gente quer viver por mais tempo, a gente Nós vamos vai ficar passar velhos. por isso. Exato. E assim, esse ano eu cuidei de uma paciente, né? Fiz o pós-operatório dela, com 36 anos, fez o lifting Nova. facial. Então, por quê? A qualidade de pele dela não era boa, né? E também ela já teve muito engordar, emagreceu Eu tive uma demais. Então, com 36 anos. Então, assim, hoje o que que os cirurgiões falam, né? Que não tem idade, tem qualidade de pele, né? indicação, Porque né? tem gente e precisa ser muito bem indicada, né? Ah, com certeza. Principalmente a lipo de papada, que quando ela não é bem A indicada, pele despenca, né? A gordura é aí o sustentação. paciente Pra mim, fica assim, com uma flacidez muito importante o nessa pior pra região mim, de Paty, pescoço, né? Não é questão nem da indicação da lipo. Eu já tive pacientes, por exemplo, que foram dermatologistas renomados da cidade, tinham uma papada muito grande. Então, aquela coisa assim, vamos fazer o Ultraformer, que vai sumir, vai colar a pele. Gente, aquela pele não vai colar com o Não. Ultraformer. Ele tem muita gordura. Pesa, né? Eu já tive 2. Não, a papada caiu inteira. A gordura saiu. Mas a pele tá lá, despencou. gente. Pele, Exato. excesso, tem que cortar Então, e tirar. assim, ficaram totalmente insatisfeitos de falar, nossa, Nessa- mas essa dermato super bem indicada e renomada em Goiânia. Essa paciente mesmo com 36 anos, o que mais incomodava ela era a região de pescoço. Porque Porque despenca a pele, né, gente? tratamentos Não adianta. dermatológicos que foram inadequados, né? E Nossa. geraram mais flacidez na região. Mas eles Olha só, indicam, às gente. vezes, tão sem necessidade, assim, não falando mal dos médicos de forma Sim, alguma. de jeito Mas eu nenhum. tive a esposa de um paciente meu, ela estava formando bolsas enormes no olho, enormes. Ela foi no oftalmo, ele falou, você está com fêstula malar, se eu tirar esse excesso de pele, vai voltar, você vai inchar do mesmo jeito. Ela ia para um show com ele e falou, Fê, faz uma drenagem em mim, a gente põe um tape, eu fico com tape até o dia do show, que eram 5 dias antes, para eu ir pelo menos desinchada no show. Quando eu voltar, o que eu faço? Eu falei, ninguém te pediu um ultrassom? Ela falou, não, mas eu nunca fiz preenchimento de olheira, porque tem muita gente que tem alergia. Sim. Sim. Aí eu falei, mas você já não fez no nariz, mas foi na ponta. Eu falei, não, mas vamos fazer ultrassom, porque é estranho você ficar inchando uma coisa que você nunca fez. Mandei para minha amiga dermatologista, expliquei para ela passou uma ultrassom. Isso, uma outra dermatologista já tinha montado um protocolo de R$32 mil para ela fazer ali para diminuir aquilo. Com equipamento. Com equipamentos. Aí a minha amiga pegou, falou, não, vamos fazer, né? Tá certo, a gente tem que ver o que você tá inchando. Eu estava com alergia do preenchedor do nariz que migrou todo para cá.
E pode acontecer, viu, gente? E aí ela ficava com o olho o tempo todo inchado. Gente, vinha a bolsa Olha até só. aqui. Aí ela falou assim, não, toma essa pomada de corticoide, passa 21 dias, ela nunca mais inchou. A minha irmã uma vez fez nariz, e ela é muito jovem, né? Ela tem o ossinho aqui. Ela E aí ela rinomodelação, sempre fez, e aí fez com uma outra dermato, e aí ele escorreu. Ficou aqui, então ela sorri. Fica faz duas bolinhas. Duas bolinhas, tipo, duas bolsinhas. E que dessa vez não ficou legal. E pode acontecer, ela não teve alergia, tá lá, tá diminuindo, porque com o tempo sai, né? É, às vezes, mas também se ela quiser um resultado mais rápido, Ela aplica, pode tirar, né? Não, aplica. E a uronidase? Aplica e acabou. É. E aí, Aí vai do que lembrei incomoda desse também, né, exemplo, gente? claro. Porque tem coisa que é tão mínima, tem paciente que não liga. Exato. É igual a questão da rino. Até uma paciente minha brincou esse dia e falou assim, nossa, acho que você em Goiânia é a pessoa que mais faz rino em Goiânia, porque não tem cabimento. porque se mexe muito com Sim, isso, né? E tem paciente que não liga de ficar um ano esperando o resultado com o nariz inchado. Não liga. Agora eu tenho pacientes que desde que saiu do hospital eu atendo toda semana. Toda semana, por quê? Um virou pra mim e falou assim, eu paguei quase 50 mil na minha cirurgia, não vou ficar esperando um ano, eu quero resultado. Óbvio. E é o resultado que não vem, né? Tão rápido. Não porque vem você tão tem esse rápido. edema. Hoje o que a gente Eu estava fiz conversando? essa cirurgia, né? Então, de vez em quando, tá meu inchado? nariz ainda incha bastante. Olha só. Pela manhã. E eu falo isso para os meus pacientes. Eu me uso, né? Nada como como você ter uma exemplo, né? experiência própria, né? A gente Sim. estava falando isso agora. E assim, meu eu olho nunca depois tive da essa cirurgia, ansiedade, né, de resultado muito rápido, né? Eu falei, eu quero um nariz natural, que ninguém veja que eu fiz uma cirurgia funcional. plástica, né, funcional, porque eu tive que fazer a parte de desvio de septo, fiquei muito feliz, né, com a cirurgia. Mas assim, eu não tive aquela ansiedade de um resultado muito rápido, porque eu trabalho com isso, né? Eu sei que não teria. Então, com 90 dias eu já vi um resultado muito bom, né? E o resultado veio mesmo com 6 meses, um ano. O que a gente é isso aí, consegue né? é acelerar um pouco esse processo de 3 meses para 6 meses. Então, por exemplo, esse meu paciente, ele vai para 3 meses de cirurgia, ele tem 0 edema no nariz. Maravilha. É claro que é isso. É de vez O em quando, dia que né? você tá um pouco mais Bebe menos água, assim, dorme bebeu, Às vezes o menos. dia tá mais tá muito quente, né? Isso. dá uma oscilada, mas não vem da forma que viria se você não tivesse ali estimulando aquela rede linfática. Mas é claro, as drenagens são feitas de acordo com o que o médico me pede. Então, o que eu explico para eles, nesse primeiro momento, dorso, ponta, esquece. Aí, depois, com 15 dias, ele voltou, ele falou, Sim. a ponta você já pode drenar. Drenamos a gente ponta lateral, rosto, ok. 30 dias, dorso. Pronto. Respeita, né? Não, e assim, Precisa, depois que né? você começa... O que é o bom, às vezes, né? Quando você tem essas parcerias. Então, assisti as cirurgias. Então, na cirurgia, ele me mostra. Ele, Fê, por que eu não gosto aqui que drena muito dorso nos primeiros meses? É muito instável. É muito instável, sim. né? Por mais que você pense que, às vezes, você tá ali drenando, que a gente não pesa a mão, você sabe que o que você tá fazendo, que você não tá pesando essa mão. Mas você não sabe como que aquilo Mas ali é tão delicado, vai né? reagir. Evoluir, né? Tão Porque delicado. cada corpo é de um jeito. E a Às vezes, um enxertia, mínimo né? estímulo De cartilagem. sai do lugar. Entendi. Então, ele me fala, olha, é muito instável essa enxertia. Né? Que foi até a última cirurgia que eu assisti, gente. Ele fez o nariz da menina de novo com a costela. Aí. Porque Ele ele, fez. toda hora que ele montava o nariz, ele falou assim, nariz torto e pele fina são os piores. Por mais que você ache que é fácil, ele achou que ela tinha um nariz grande, o septo seria suficiente para montar o nariz, não foi. Então, ele, além de fazer dorso, ele fez tudo. Até a ponta do nariz e as laterais. Refez. Tudo. Refez. Olha aí. Uma cirurgia primária. Ela nunca mexeu no nariz. Olha só. Então, tá vendo? O desafio começa lá no centro cirúrgico, Lá no né? centro cirúrgico. De Exato. repente, Por isso o a importância desse planejamento contato, dele, né? nesse caso, saiu, né? Do que foi Ele falou, talvez eu primeiramente precise. planejado. Mas assim, ele também é um médico que se ele precisar montar e desmontar o nariz 10 vezes, ele monta 10 vezes, nem que fica lá 7 horas. A experiência é tudo. Mas enquanto ele não entrega o que o paciente está esperando, o paciente não sai do centro cirúrgico. Bacana. Não Bacana. sai. Legal. Tô adorando aprender um pouco mais com as meninas. E o que vocês dariam de conselho aí para quem quer trabalhar com essa área de face?
Fê, o que você falaria assim, ó, você, fisioterapeuta que está Eu começando? acho que o primeiro conhecimento, né? Fazer a sua propaganda pro médico, tentar pegar também outras áreas, igual eu falei, né? A questão dos dentistas aí, as ortognáticas. Sim. Tem muita pouca E gente fica no muito mercado. aquém, né? Tem muita pouca gente no mercado. Sim. Né? A gente vê profissionais aí falando assim, que pós-operatório é reabilitar. Tá, mas você não é fisioterapeuta. Exato. Então, você já tem uma vantagem no mercado. E não ficar engessado naquilo. Gente, eu uso técnicas até do método do Busquet, que eu fiz a formação. Eu uso muito, por exemplo, Maitland, Mulligan, Exato, crochetagem que o povo odeia. Então, eu falo assim, não pode, sempre- mas eu uso pra tensão muscular. Não vou É usar. importante você fazer essa visita para o médico? Mas quem vai te indicar o paciente é o paciente. Eu tenho pacientes Vá aí que eu atrás, tratei né? de rino, elas estão grávidas e já ligaram, você vai fazer meu taping. Isso. Aí é dessa forma mesmo. Então, o paciente que sempre vai realmente te indicar. Hoje, o médico que eu mais trabalho, eu passei 11 meses atendendo as pacientes dele sem nenhuma indicação dele. Olha só. Todas, uma indicando para outra, Porque elas formam uma rede, né? Sim. Exato, sim. exato. Elas vão vendo quem vai fazer, ele postando, ele Isso. reposta, e elas vão atrás e vão questionando. Aí, depois que teve uma paciente que, gente, essa paciente, eu nunca vi uma coisa dessa. Terceiro dia de cirurgia, ela estava linda, plena, ela não tinha inchado. Chegou no fim do dia, ela mandou uma foto para ele e falou assim, parece que eu esfumei o olho de preto. O olho dela ficou preto, do nada. Uau. Tipo, saindo do pico de edema, ficou preto. Ele me ligou e falou assim, o que você pode fazer? Ela inchou no fim do pico de edema. Ela inchou, tá com o olho preto. Sabe que a sombra da máquina? Tá daquela Certo. cor. Meu Deus. Preto, os dois olhos. Aí eu falei, drenar e tentar ir absorvendo com o tape. Que eu sei que ele vai, assim, de forma lenta, mas vai auxiliar. E comecei a tratar ela. Depois disso, ele virou para a secretária e falou assim, indica para todo mundo. Olha só, gente. Para todo mundo. Um serviço bem feito. Às vezes o médico ele nem conhece o seu Não, trabalho, mas exato. uma que você faz, eu até falo para as meninas do corporal, o médico quer que treina todo dia, não vá bater de frente com o médico. Gente, pega Veja paciente, paciente você não todos os precisa nem dias. drenar. Exato. E Vai vai lá, fazendo as faz, outras técnicas. Tanto conhecimento, tanta Sim. coisa que a fisioterapia tem que a gente pode trabalhar, né? Então, assim, faça o seu melhor. E assim, o que eu falo para quem quer entrar nessa área, né, de pós-operatório geral, mas vamos falar de face, né, que é o nosso assunto aqui hoje, é estudar bastante, né, fazer muito curso, ler artigo científico, porque é só dessa forma, né, com conhecimento é que a gente gera autoridade. Mas não É querendo isso. também a coisa mastigada, né, gente? Eu já tive pessoas que me procuraram. Eu queria que você me desse uma mentoria sobre coisas de face. Quero cirurgia de face. Tá, mas alguma específica? Não, eu já trabalho, eu só quero a teoria. A teoria vai ler livro. Né? Você quer só a teoria? Bom, Não, ela é eu já pontual. trabalho, eu só quero a teoria. Tá, então eu vou te indicar os livros e você lê. Você não precisa me pagar. A pessoa achou ruim? Sim, porque Mas é isso assim, tá por que falando. Mas o que acontece? Ela quer receita de bolo. Ela não quer ter raciocínio clínico. E isso faz toda a diferença. Não existe, Olha, né, faça assim. trabalhar dessa Primeira forma. etapa é isso, segunda etapa é isso, terceira é isso. Não é. Você tem uma gama de recursos em mão. Seria mãos, maravilhoso, vai fazer tudo. né, se fosse desse jeito. Nossa, ninguém teria problema. Não é? Quanto que a Se gente todo ainda mundo estuda. tivesse que fazer tudo igual, era mais fácil. Não Seriam os precisava pensar. robozinhos. O que faz a diferença é exatamente o conhecimento que a gente tem e a capacidade de você pegar todos os recursos que você tem em mãos para oferecer o melhor para o seu paciente. sim. Independente de qual cirurgia seja. Então, eu acho que é isso, né? Acho que conhecimento agrega Conhecimento muito. sempre. A gente, Experiência clínica. Tem a ética, prática, né? E ética com as Importante. colegas. Sim. Eu, por exemplo, uma paciente minha que me procurou, ela vai fazer um acompanhamento no parto dela com uma fisioterapeuta pélvica. Legal. Eu falei Ótimo. para ela o seguinte, tá, então o que você vai perguntar para ela quando você iniciar? Ela inicia agora em setembro. Se ela não faz Se ela não faz o tape. Ela, por quê? Eu falei, porque se ela fizer o taping, você vai fazer com ela, porque ela já tá te acompanhando esses meses todos. Exato. E não eu ir lá. Eu sei que a Natália trabalha com o doutor Gustavo. Aí eu vou lá e falo, doutor Gustavo, vim aqui apresentar o meu trabalho pro senhor, deixa eu te mostrar. Sim, E eu vou- infelizmente acontece. Isso acontece muito. Não é assim que você vai entrar no mercado. Não é Você dessa não forma. consegue entrar dessa forma. E se acontecer, às vezes, de um paciente, eu quero que seja você,
eu vou primeiro conversar com ela, ou falar já se ele aconteceu não tem muito o com fisioterapeuta. E a gente, Gente, tudo bem. Não tem problema. É A assim. Natália, ela é minha amiga, ela é minha prima, eu gostaria de fazer com ela, não tem problema. E a gente vai trocando. Exato. Eu acho que é uma frase sua até, que eu falo, acho que em todo podcast, que aves da mesma plumagem, elas voam juntas. Verdade. E a gente se une, sabe? Com eu tenho certeza. aqui duas grandes amigas, Fernanda, às vezes a gente fala mais, fala menos, Patrícia da mesma maneira, mas a gente está aqui para agregar, se ajudar. Claro. E eu sou muito, muito grata de puxar isso aí, de trazer colegas para cá, porque nós não somos rivais, Não, e ninguém anda nem sozinho, né? concorrentes. Ninguém anda sozinho. Exato. Então, assim, às vezes eu vou precisar da Fernanda, ela vai precisar de mim, vou precisar da Patrícia. Não. Então, nós estamos aqui para Como somar no forças. começo, você lembra o começo? Gente, o começo é a Natália, você ia passar mal de rir. A gente ria. Ela mandava mensagem, falava assim, pelo amor de Deus, olha aqui, a paciente tá espremendo e saindo as pelotas de gordura. O que eu faço com isso? Saindo... Qual que era o nome, gente? Nem lembro mais. Sai um pedaço de gordura Pedacinho dela. mesmo. Não, e Cada aí ela gordura falava assim, liquefativa, né? tá, o que eu faço? Aí eu tinha feito o meu primeiro curso para tratar uma ferida. Eu, Nath, tenta fazer isso. Isso. Aí ia fazer de recurso. Aí eu falava, Nath, olha isso aqui. Mas não é tenta isso, fazer o isso. tempo todo, né? Nós temos São que estar nos trocas. ajudando, São né, trocas. gente? Precisa. Eu falo que se um cresce na fisioterapia, todo mundo cresce. E não é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa se unir. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Ah, Natália, mas eu quero fazer com a massoterapeuta. A massoterapeuta, ela faz massagem. Não quer dizer que o que ela faz está errado ou não. Ela tem o conhecimento dela. Às vezes, vamos supor, você termina seu trabalho da fisioterapia, do pós-operatório, e a paciente quer fazer massagem, quer fazer drenagem. Eu indico a masso. Por favor, continue com ela, uma profissional competente. Porque também não tenho tempo de ficar drenando. Gente, Os pacientes, que o nosso foco é o pós-operatório. As minhas pacientes, por exemplo, de rino, às vezes elas falam assim, Fernanda, se a minha massagista for lá em casa para drenar meu corpo, faz! Não tem drena, problema, maravilhoso, né? A né? cirurgia Vai não tem problema. Não, ela vai pegar no seu nariz. Vai Não. sentir melhor, né? Aí, se ela quiser drenar Mais o rosto, eu falei, só não deixa confortável. esfregar o tape, mas vai, deixa eu Exato, fazer. E é gente. bom que a paciente... Somar forças. Não, e de estimular aqui, né? Isso já Sistema ajuda linfático. demais. E ela já fica assim, ai, né, relaxada, porque É. elas ficam muito tensas. E a gente né, esses sabe primeiros muito dias. hoje que o maior órgão do corpo não é mais a pele, é a fáscia. E a fáscia, ela é altamente responsiva, Sim. inclusive na questão psicológica. Então, se a paciente está mais relaxada, se ela está mais vai fluir tranquila, melhor, menos né? estressada, até o Ah, o nosso pós-operatório tratamento vai ser muito maravilhoso. melhor. Com certeza. Com né? certeza. Eu trabalho muito a questão de algumas terapias holísticas, que eu já Legal. fiz formação. Né, reiki, então eu sempre utilizo. Ah, eu adoro. Ela já fez em mim, gente. Super recomendo. Opa, eu quero, hein? Porque eu ainda não Vamos marcar, recebi amiga, essa vamos sessão. Aromaterapia, quem gosta, elas têm algumas vezes alguns receios por conta da rino, de espirrar, mas assim, a maioria dos óleos essenciais, eles não dão espirro, o máximo é você não gostar do cheiro. Sim. Mas em rino, na primeira semana, a maioria não está sentindo cheiro. Não sei se você passou por Verdade. isso. Elas não sentem cheiro. Fica diferente filtro, mesmo o né? olfato. Não, perde o olfato. Perde o olfato. Na primeira semana você perde um pouco o olfato. Não todas, mas a maioria realmente não. Nossa, tem uma que falou assim, eu tô com Covid, porque eu não tô sentindo cheiro. Nada. Então eu sempre indico, às vezes, para fazer uma massagem nos pés. Legal. Para passar no peito, em questão de ansiedade. Elas já vêm com uma carga de ansiedade muito Exato. grande. Porque diferente de corpo, a face, se der uma, tá todo Quando mundo o olhando. paciente Exato. faz Você não cirurgia esconde. facial, eu uso óleos essenciais, trabalho muito essa região de trapézio que fica Sim, muito tensa, tensa. né? E trabalho muito terapia manual em cintura escapular. Gente, as Isso primeiras faz toda a sessões, as diferença. primeiras sessões, para quem fez face, isso aí Nossa, é a melhor que coisa que você faz para o maravilhoso. paciente. Você não precisa fazer nada no rosto dela a primeira sessão. Se você pegar ali e já trabalhar aí, ela já vai sair dali de um jeito, tão relaxada. O pessoal gosta muito no corporal e nas faciais eu já fiz também. É o cintinho lá, ó, do muro. Mulligan, maravilhoso. Nossa, a gente que não fez nada, é agradável. Pensa a paciente que tá ali toda tensa, então, né? assim, puxando o que você falou ali, a pessoa hoje, para entrar no mercado, eu falo assim, não adianta tal do recurso, tem que ter um laser, tem que, gente, não adianta você ter recurso, é a mesma coisa você ter Ferrari e não saber dirigir. Exato. E eu vejo muito O isso, que conversei adianta? isso com uma colega ontem, né? De termografia, que a gente tem um grupo de estudos.
E eu gosto muito do recurso, me ajuda muito. Eu achei muito legal que o ortopedista me encaminhou uma paciente para fazer um laudo. Era uma paciente um pouco mais simples, que talvez não teria condições de fazer uma tomografia, né? Ou uma ressonância particular, que são valores exorbitantes. E eu fui fazer o laudo, achei super legal. E aí, conversando com as colegas, e eu tenho muitas outras colegas físicas que me procuram assim, Natália, o que eu faço? Me manda a foto. Às vezes as pessoas compram um recurso e elas não estudam, não sabem usar. Exato. Porque depois que você faz um curso, você precisa pôr Então, em assim, prática. Além do... Eu acho que o conhecimento tem que realmente vir acima de qualquer coisa. Sim. E você pode agregar até uma coisa lá que você aprendeu na faculdade. Por exemplo, a minha faculdade, na época, era uma das únicas faculdades que a gente tinha matéria de terapia manual. Olha aí, que legal. Olha Eu só. tinha 3 professores osteopatas, que há 23 anos atrás, gente, vamos falar, 23 anos atrás, o que se falava de osteopatia no Brasil? Praticamente Nada. 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 Vocês eram tudo bebê. Então, a Patrícia nem tanto, mas a Natália Não, era eu bebê. vou para 20 anos de formada também. Então, a Natália era uma baby. Então, assim, 96, 97 que eu passei no vestibular, gente, osteopatia, os que trabalhavam com ortopedia tradicional, eles até meio que discriminavam os osteopatas, né? E ainda bem que tudo evoluiu, né, gente? Acho que a gente Muito. só tem Tem a evoluindo, então, assim, agradecer muito aí. A gente vai agregar tudo. Às vezes a Exato. pessoa acha assim, eu não tenho um curso de pós-operatório mesmo. Mas você sabe fazer uma drenagem, às vezes você sabe manipular um tecido de uma outra Fisiologia, né? Sabe Você liberação vai conseguir, miofascial, exato. sabe pompagem. Você vai né? conseguir Então, trabalhar. São muitos recursos, né, que não nós adianta, temos eu pra não tenho utilizar. laser, não tenho termografia, não tenho não sei o que, Isso. gente. Mas não adianta você ter e não saber usar. Agregar Comece valor. com o que você Você tem, né? né? Precisa Importante- Conhecimento É que sempre começar. vai ser o principal. E é algo que ninguém te tira. Exato. Tá vendo? Então, comecem. Meninas, quero agradecer mais uma vez. O nosso bate-papo foi excelente. Eu aprendi muito aqui hoje. Ai, Então, que delícia muito de obrigada. bate-papo. A gente tem que vir mais Amei. vezes, né, Falei Paty? pra Nath que eu tava ansiosa certeza. por esse bate-papo, né? A gente tentou outras vezes, né? Outras datas, porque, gente, juntar essas 3 aqui não é fácil, Não, não, gente. viu? Agendas. As agendas. Mas deu certo. Né, difícil. Ai, mas deu super Deu certo, super né? certo. Foi Deu meninas, super obrigada, certo, viu? Foi um prazer. maravilhoso. Espero ter vocês aqui de volta para outros temas. Prazer foi só nosso, chamar. foi maravilhoso. Tá? Só chamar. E é isso. Agradeço vocês que estão aqui com a gente até o final. Logo mais episódios do Derma Fisiocast. E compartilhem, né, com mais colegas fisioterapeutas. A nossa intenção é trazer cada vez mais experiência de novas colegas aqui para a gente poder crescer juntas. Se uma cresce na fisioterapia, a fisioterapia inteira cresce também. Gente, comentem, tá? Pra trazer eu e a Patrícia de volta, viu? Isso mesmo. Em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.